Levada cativo para a Babilônia. Nós estamos dando continuidade sobre o ministério do profeta Jeremias. Amém? E o texto sugerido aqui como texto áureo da lição, Jeremias 52, 13, diz assim: E queimou a casa do Senhor, e a casa do rei, e também todas as casas de Jerusalém, e incendiou todas as casas dos grandes. Amém, irmãos? O que nos chama a atenção é o começo do texto. E queimou a casa do Senhor. Nós sabemos, irmãos, que o pecado de Judá já chegava às narinas do Senhor como fétido, como alma abominável. O pecado de Judá, irmãos, era latente. Mas a visitação do Eterno, irmãos, ela vem em todos os seus contextos. E eu paro aqui, irmãos, e queimou a casa do Senhor. Talvez você venha perguntar, por que a casa de Deus, essa não foi poupada? Não é a casa do Senhor? Isso é uma reflexão para nós, irmãos. A casa do Senhor somos nós, o templo do Espírito Santo de Deus. Não eram as paredes, não eram aquelas pedras que os construtores trouxeram, não era o seu mármore excelente, não, irmãos. Essas estruturas, elas só tinham uma finalidade, irmãos, quando ela se completava, irmãos, com um coração que vem àquele lugar para adorar a Deus. Então, irmãos, essa lição de hoje, ela vai nos fazer refletir sobre isso. E nós muitas das vezes não entendemos, porque nós ainda temos na nossa casa filhos cativos na droga, talvez um parente preso na prostituição, talvez irmãos que ainda não receberam o batismo do Espírito Santo de Deus. Mas tudo isso, irmãos, se resume numa só palavra: casa rebelde. A casa rebelde, irmãos, tira toda a referência do que é sagrado. Irmãos, pode ser do jeito que for, se não tiver em conformidade com aquilo que Deus colocou, que é a luz da sua palavra, com a direção que Ele colocou no coração do seu líder, o teu pastor, fora disso, irmãos, é rebeldia. E Deus não habita em casa rebelde. Porque Jeremias vai nos falar, irmãos, que era desde a criança até o sacerdote, o rei, todos estavam corrompidos com seus pecados. E Jeremias chorava, irmãos, porque a sua palavra não conseguia alcançar nenhum setor daquela sociedade. E nós não estamos falando, irmãos, apenas de uma cidade chamada Jerusalém. Nós estamos falando de Judá. Nós estamos falando de um povo que tinha uma promessa que Deus falou: não se arredará de ti o cajado, e não te lhe faltará o profeta e nem o rei. Um povo que estava selado com a palavra de Deus. Mas a casa rebelde, ela faz com que o Senhor se retire. Porque Deus não habita em templo imundo. O Espírito Santo não habita no meio da casa rebelde. Amém, irmãos? A verdade aplicada, o autor nos sugere esse título: os graves erros cometidos por seus líderes fizeram com que o povo de Judá se afundasse cada vez mais em seus pecados. E vem para nós a palavra de reflexão: você é espelho.
Ah, mas eu não tenho cargo na minha igreja. Mas você pode ser o filho mais velho da tua casa. E o caçula se espelha em você. E aqui nós estamos falando, irmãos, que a liderança conduziu, pelo seu comportamento, pelos seus atos, o povo à perdição. Amém? Os objetivos dessa lição hoje, irmãos, são 3 pontos para nós buscarmos alcançar. O primeiro ponto é esse: estender o propósito de Deus a respeito do exílio. Tenha certeza que o Senhor é soberano entre as nações e mostrar as consequências do pecado do povo de Judá. Amém, irmãos? Então, um dos propósitos é esse: é explicar que o exílio não se limitava apenas ao castigo, mas à restauração. Amém, irmãos? Uma coisa que precisamos aprender: o que vem de Deus nunca é para destruir o homem, mas para colocá-lo na sua forma original. O exílio que Deus propôs ao seu povo não foi apenas por castigo, mas para conserto, para restauração. Amém, irmãos? E muitas das vezes nós não entendemos o mover de Deus. Talvez, muitas das vezes, você não entende porque você se sente só. Ah, eu estou isolada, ninguém me vê, ninguém contribui com o meu departamento. Ah, ninguém contribui quando o culto é dirigido pelo meu departamento, e por aí vai. Eu só quero te dizer uma coisa, irmãos: tudo que nós passamos debaixo das mãos de Deus é para o nosso crescimento. Amém, irmãos? E um dos pontos dessa aula é esse, irmãos: o exílio, na realidade, era para restauração. Amém, irmãos? Os textos de referência estão no livro de Jeremias, capítulo 52. Nós vamos fazer menção do versículo 14, 15, 16 e depois para o 28. Eu vou ler e nós vamos explicando e vamos aprofundando na aula. Diz assim a palavra do Senhor, Jeremias 52, 14. E todo o exército dos caldeus, que estavam com o capitão da guarda, derribou todos os muros que rodeavam Jerusalém. E os mais pobres do povo, e a parte do povo que tinha ficado na cidade, e os rebeldes que se haviam passado para o rei da Babilônia, e o resto da multidão, Nebuzaradã, capitão da guarda, os levou preso. Mas dos mais pobres da terra, deixou Nebuzaradã, capitão da guarda, ficar alguns, para serem vianteiros e lavradores. Este é o povo que Nabucodonosor levou cativo no 7º ano. 3.023 judeus. Amém, irmãos? Então, em Jerusalém, foram levados 3.023 judeus. E o interessante aqui, irmãos, que algo que naquela época glorificava uma cidade eram os seus altos muros. Então, os altos muros, irmãos, determinavam uma coisa: não era apenas a segurança do povo, mas os altos muros determinavam que ali tinha algo de valor. Amém, irmãos? Quando nós vemos a caminhada do povo de Israel, ali para Jerusalém, a subida ao templo, irmãos, o maior tesouro de Jerusalém era o templo de Deus, onde ali pousava a arca da aliança. Ali estava a glória do Senhor. E o Senhor começa a sua visitação, irmãos, derribando todos os muros que rodeavam Jerusalém.
para a nossa vida prática. A palavra do Senhor diz: aonde estiver o teu coração, ali está o teu tesouro. Amém, irmãos? A pergunta: o que é o teu tesouro? Onde está o teu tesouro? Porque tem pessoas que elas focam seu tesouro em coisas tão banais, que elas levantam muros tão altos, que chegam a ser até intransponíveis para Deus. Tem pessoas que elas materializam-se em pequenas coisas, que fica intransponível, irmãos, o toque do Espírito de Deus. O que nós aprendemos com essa passagem? A primeira coisa que Deus fez foi permitir que aqueles muros fossem derrubados, porque o maior tesouro já não estava mais em Jerusalém, irmãos. Deus havia deixado Jerusalém. O que tinha em Jerusalém era o clamor de um profeta que era patriota ao seu país, era patriota à sua nação. Por isso os muros foram derrubados, porque o maior valor, irmãos, que tinha naquele lugar era a presença de Deus. E nós, irmãos, temos que ter essa consciência. O que nós precisamos trazer para o Brasil é a presença de Deus. Estamos aí preocupados que vai chegar 13 navios com 1 milhão de islâmicos, mas eu quero te dizer que a nação que tem Deus como seu Senhor, irmãos, essa permanece em pé. O que nós precisamos é proclamar que Deus é o Senhor da nossa nação. Havia muitos deuses em Jerusalém. Havia muitos cultos estranhos em Jerusalém. Havia muitos postes ídolos em Jerusalém. Mas enquanto havia os fiéis, os verdadeiros adoradores, ali sim, irmãos, havia o maior tesouro daquele lugar, chamado Shekinah, a presença de Deus. Amém, irmãos? Na introdução, o autor vai nos dizer assim: o castigo foi necessário para mostrar ao povo que Deus não havia mudado. Ele queria que o seu povo retornasse à verdadeira adoração. Ele mostrou seu grande amor ao trazer Israel de volta após um longo exílio na Babilônia. Aqui Deus não se mostra apenas como soberano, mas como um pai. Como é ruim, né, irmãos? Quando o pai quer nos castigar, vai para o seu quarto e você não entende. Muitas das vezes, irmãos, nós precisamos entender que a correção é para nos trazer de volta ao caminho. Uma coisa que nós não vimos mais no meio cristão. Antigamente, nas assembleias, alguns anos atrás, o pastor Saulo conhece isso. Nós se pelava com medo do tal do banco, não era, pastor? O irmão, quando ele passava por um obreiro, ele sabia que se ele tivesse errado, o banco já estava determinado. Porque o obreiro não ia passar a mão na cabeça, ele ia falar com o pastor. Por quê, irmãos? A gente achava que era chatice, mas era o cuidado e o zelo pelo povo de Deus. O que nós estamos perdendo hoje, irmãos, foi o que fez aquele povo ir para o exílio, irmãos. O temor de Deus. Se nós perdemos o temor de Deus, nós iremos para o exílio. Só que tem um detalhe, irmãos.
Estamos na dispensação da graça. Jesus nos proporcionou salvação. Jesus nos disse: sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. O grande despertar que eu vejo nessa lição é apenas um. A perca do temor é o princípio da destruição. Se você perde o temor a Deus, é porque você já não tem mais um referencial chamado Jesus, o Cristo. Quando perdemos o temor a Deus, precisamos urgentemente, irmãos, nos arrependermos. No tópico 1, ele vai nos falar o propósito do exílio. Ele vai nos dizer assim: Israel estava praticando toda sorte de pecados e se recusando a ouvir as advertências do Senhor. Por isso, foi castigado. Irmãos, para a nossa geração, para o nosso tempo, só tem um caminho: Jesus, o Cristo. Porque o outro não é caminho, irmãos, é rota para a perdição. E esse caminho não tem retorno. Eu quero te dizer essa noite: a salvação é real. E o inferno também é real. Nós estamos vivendo os últimos dias. Deus tem usado os seus profetas. Deus tem incomodado a igreja. Literalmente aqui nós estamos praticamente desde janeiro buscando a comunhão com o Espírito Santo de Deus. Para que nós venhamos estar atentos, irmãos, à última trombeta. E a Bíblia ainda nos diz: quem tem ouvidos, ouçam o que o Espírito de Deus diz à sua igreja. Então precisamos restaurar esta comunhão. Voltando a um dos motivos da queda de Judá: casa rebelde. É como se fosse ovelha sem pastor. É como se fosse uma tropa do exército sem o seu general. Cada um fazendo o que quer, como quer, da forma que quer. Eu só quero te dizer algo essa noite. O que a lição vem nos orientar: a falta de ter uma liderança como referencial contribuiu para a queda de Judá. Se nós temos uma liderança que é um referencial, que nos tem feito buscar a palavra de Deus, nos tem feito buscar a comunhão com o Espírito Santo de Deus, devemos dar valor a esse momento, devemos dar valor a essa posição, porque nos será cobrado. Se nós percebermos todas as atividades da igreja, tem buscado a presença do Espírito de Deus, porque é Ele que conduz a igreja, para que nós não venhamos ser confundidos com essas nuvens de embaraço que está aí no mundo. E um grande princípio que foi quebrado ali foi a desobediência de filho para com o pai. O rei que não atentou aos conselhos do profeta de Deus.
A nação que agravou seus ouvidos para não ouvir Deus falar. O povo que deixou de lado as escrituras do Senhor. Irmãos, Judá, irmãos, estava como uma casa de ímpios. Melhor seria se fossem ímpios que não conhecessem a Deus. Mas nós estamos falando de gerações que ouviram falar dos pais para os avós, dos netos, sobre as grandes maravilhas que Deus havia feito ao seu povo. Aqui tem uns termos que vai ser usado durante a lição. Um é bel prazer. No dicionário quer dizer vontade ou prazer individual, vontade própria, arbítrio, capricho. Um dos motivos da queda, o bel prazer. Prazer individual. Ah, eu moro em Jerusalém. Jerusalém é a cidade sagrada. Ah, isso não é de Deus. Deus jamais tocaria na menina dos seus olhos. E Deus tocou. E começou com a sua própria casa. A primeira casa a ser incendiada foi o templo de Deus. O que tu acha, meu irmão? O alvo do mundo, irmãos, é gerar escândalo na casa de Deus. É tirar o crédito do povo de Deus. É tirar o crédito da palavra de Deus. Nós muitas das vezes vamos esperar um incêndio físico. Não, irmãos. Se nós nos tornarmos casa rebelde, Deus nos deixará. Porque o que atrai a presença de Deus aqui são os adoradores que o adoram em espírito e verdade. É esse alerta que Jeremias trouxe para o povo daquela época. E é esse despertar que o autor dessa lição nos traz para os dias de hoje. Reflexão. Será que o nosso comportamento não está sendo de bel prazer? Vontade própria, individualismo? Ou apenas capricho? Como tu desempenha o teu papel na igreja? A quem você está somando? Ou você faz apenas por capricho? Vaidade? Foi essas pequenas coisas, irmãos, que foi corroendo aquele povo. Ah, eu sou filho do sacerdote. Ah, eu sou da tribo de Levi. Ah, nós somos da tribo de Judá. Eu só quero te dizer, irmãos, que Deus, quando olha, Ele procura o adorador. Aqueles que o adoram em espírito e verdade. E nós, através de Cristo, nos foi dado um ensinamento. Eu e o Pai somos um. Está lá em João. E a igreja também tem que ser uma. Se o teu líder te convoca, irmãos, ele não está convocando um departamento, ele convoca o corpo de Cristo. Então, muitas das vezes você não entende, porque as coisas começam a dar errada. Uma atitude de individualismo, irmãos, ela se caracteriza como rebeldia. Uma coisa que nós precisamos aprender. A casa é de Deus e todos nós prestaremos conta. O membro como membro, o diácono como diácono, o pastor como pastor, o presbítero como presbítero e a igreja como igreja. Todos nós prestaremos conta. Exílio aqui, irmãos, quer dizer expulsão da pátria, expatriar-se. Amém, irmãos? Então o que aconteceu? Eles perderam a pátria. Então eles foram para um lugar como exilados.
O exilado é o seguinte, irmãos, aquele local que o recebe, independente da condição de exilado ou como escravo, a tua pátria agora tem que ser aquela. Você se sujeita àquela pátria. O que Deus fez, irmãos? Eu dei o templo e a minha presença, vocês me desprezaram. Quer reconciliação? Agora vai me buscar num lugar diferente. Vai me buscar aonde eu não estou oficializado. Agora é você e eu. Então, irmãos, nós estamos no privilégio da graça, porque aqui é a igreja. Amém, irmãos? Nostalgia quer dizer melancolia ou tristeza profunda causada em pessoa exilada ou longe de sua terra natal. Era o sentimento daquele povo. Nostalgia. O que quer dizer, irmãos? Saudosismo. Viviam só de lembrança. Ai, que saudade quando o irmão Roberto cantava aqueles hinos da harpa. Mas agora passou. Ah, saudade quando a gente podia congregar qualquer dia da semana. Mas agora passou. Ah, saudade quando eu comungava na Santa Ceia. Mas agora passou. Mas passou, irmãos, porque foi uma escolha daquele povo. E essa escolha continua nas nossas mãos. A comunhão com Deus depende de você. Não vamos colocar na conta da igreja, não. Como a salvação é individual, sim. A sua adoração é pessoal. A sua salvação é o teu tesouro. Aleluias. Depois de viverem 18 meses cercados pelo inimigo, os habitantes de Jerusalém chegaram ao estado de antropofagia. E eu fiquei perguntando, meu Deus, o que é isso? Antropofagia. Você sabe o que quer dizer, irmãos? É a ação de comer carne humana. E esses registros, irmãos, está lá, Flávio Joséfo e Rolando Evoques, nos seus livros de história e de antropologia, irmãos, está lá registrado, pastor Saulo, que naquela época Jerusalém estava praticando o canibalismo. Olha o ponto que chegou o povo de Judá. Canibalismo. 18 meses sitiados. Ninguém entrava, ninguém saía. Veio a fome, veio a doença, veio a peste e veio essa prática do canibalismo praticada pelo povo de Deus na cidade santa. Quando o inimigo finalmente abriu a brecha no principal muro de Jerusalém, o rei Zedequias entendeu que já não restava mais esperança para a cidade. Agindo como um covarde, ele fugiu com seu exército durante a noite para escapar com vida. O rei chama seu exército. E na madrugada, pastor, deixa o povo, a Deus dará. E olha que a Bíblia sempre orientou a palavra de Deus. Uns confiam em cavalos, outros em seus cavaleiros. Nós, porém, fazemos menção do nome do Senhor. Mas onde estava o Senhor naquela cidade? A Bíblia diz: se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia os sentinelas. Quem tem guardado a tua vida, meu irmão?
em quem você tem confiado. Quando eu fiz meditação nessa leitura, irmãos, nessa aula, irmãos, é um despertar tremendo. São pequenas coisas que nos faz nos enquadrar como aquele povo daquela época, irmãos. E começa com aquilo chamado rebeldia, desobediência, falta de comprometimento. Um rei que não se comprometeu com o povo, um exército comprometido com um rei descomprometido, e um povo que tinha largado o seu maior general, Deus. Ao ponto de todos serem levados cativos. Os pecados cometidos no dia de Jeremias continuavam acontecendo nos dias de hoje. Olha os pecados, irmãos: idolatria, violência e desprezo à palavra de Deus. Muitos aqui são oriundos da Igreja Católica. E uma das razões pela qual nós falamos que nós deixamos a antiga crença era a idolatria. Porque nós atribuímos que a idolatria era apenas aqueles santos. Mas a idolatria, irmãos, é tudo aquilo que toma o lugar de Deus para adoração. Tudo aquilo que você coloca na redoma. É tudo aquilo que você substitui a presença do teu Deus. A idolatria pode ser o emprego. A idolatria pode ser a esposa. A idolatria pode ser o marido. A idolatria pode ser o carro. A idolatria pode ser aquela casa luxuosa. A idolatria pode ser o lugar que você mora. Aí eu moro em Águas Claras. É tudo aquilo, irmãos, que você dedica a ele uma glória que deveria ser dado a Deus. E quando a idolatria é você mesmo? Eu não falo das irmãs que passam meia hora diante do espelho, irmãos, porque o cabelo tem que ficar padrão. Mas aquela idolatria, irmãos, pessoal, aquele altruísmo, aquele vaidade em excesso. Se eu não for, não vai ser a mesma coisa. Mas não vai ser mesmo não, irmão. Porque quem faz é a presença de Deus. Não importa se é vaso de barro, se é vaso de ouro, de prata, ou de bronze, ou de ferro. O que importa é a porção que está dentro do vaso. Se essa porção não for Deus, aí sim, nada vai acontecer. Então, irmãos, o comentarista ele coloca que aqueles mesmos pecados permeiam a nossa geração, que é a idolatria, a violência e o desprezo à palavra de Deus. E você está pensando que a violência é apenas aquela que o bandido comete ali, irmãos? Não. Você sabia que uma palavra torpe, ela é uma violência? Tanto é que a nossa legislação, na Lei Maria da Penha, as palavras de baixo calão dirigido a um cônjuge ou alguém da família, pastor, é considerado violência. Então nós temos que ter cuidado também com a nossa boca. Você já parou para pensar que muitas das vezes você pode matar um irmão na fé, com uma fofoca, com uma conversa mal conversada? Isso também é violência. Você está ferindo uma alma. E eu vou te falar, irmãos, uma pessoa que tem uma ferida por palavras, irmãos, é só a misericórdia de Deus. Eu não vou falar que é psicólogo que cura, não. Se Deus não curar, irmãos, não tem jeito. A ciência vai trazer diretrizes para você lidar com aquela dor. Mas só Deus tira, pastor.
Só o Espírito Santo cura. Só o Espírito Santo sara. E a outra coisa, irmãos, é o desprezo à palavra de Deus. O que é desprezar a palavra de Deus? Façamos nós uma reflexão. Quantas coisas você lê durante o dia? E quantas vezes seus olhos passam sobre essas escrituras? O que você tem priorizado na tua vida? Porque nós, irmãos, quando levantamos, primeiramente, vou colocar a mulher, principalmente quando tem filhos, a prioridade dela, irmãos, é a alimentação. Uma família pode ter muita crise, mas um dos pilares que mais abala uma mãe é saber que falta comida na despensa. Agora, tu imagine a tua alma, que fica dias e dias esperando o alimento. Você passa na porta da despensa e ela continua fechada. Como é que você quer cuidar dos outros se a tua alma você despreza? Porque quando tu despreza a palavra de Deus, tu está desprezando a tua alma. E essa alma aqui, irmãos, carece do ouvir essa palavra. Então foi esse desprezo. Quando eu falo ouvir, irmãos, é meditar. Muitas das vezes quando a gente falava que o crente só conhece, o católico só conhece o Salmo, a Bíblia, né, só a página, o Salmo 23, a página amarela, né? Que por tradição, né, abre lá, Salmo 23, né? Deixava lá aberto lá e pronto, nunca nem liam. E ali diz algo interessante, né, irmãos? O Senhor é meu pastor e este não me faltará. Simples essa palavra, né, irmãos? Mas se você soubesse o efeito que ela faz dentro do teu ser, para a tua alma. Então, irmãos, quando você despreza a palavra de Deus, você despreza a si mesmo. Como tu quer cuidar dos outros se a tua alma você não cuida? Então precisamos sim, irmãos, cuidar do corpo, da mente, mas tem algo chamado espírito, alma, que necessita da tua atenção. Tem alma aí que fica no jejum, irmãos, de 7 dias, principalmente quando o irmão só vem na igreja domingo. Isso é se alguém ainda não tirar isso dele, porque tem vezes que ele ainda vem e esquece de alimentar, porque na hora da palavra, o coração dele está em outro lugar. E esse desprezo da palavra, irmãos, foi fator predominante para Deus se afastar daquele lugar. O propósito de Deus quanto ao exílio: o pecado ludibria as pessoas, confunde sua visão, leva à fraude espiritual e deixa-as destituídas da verdade. Isso é um homem sem perspectiva. Ah, Senhor, me dá uma visão. Ah, eu quero ser empreendedor. Amém. E você está cuidando do seu empreendimento que Jesus nos prometeu? Onde está a Nova Jerusalém? Você tem guardado o teu tesouro onde? Então, irmãos, é essa comunhão que precisamos manter diariamente com Deus. E isso só ocorre de uma forma: comunhão com a palavra de Deus. Ela é fator principal. O avanço do exército inimigo contra Judá foi consequência do povo não ter atentado para as advertências de Deus.
me faz lembrar de um evento, irmãos. Quando Jesus ele é preso ali no Getsêmani, todos os discípulos fogem. Mas diz a palavra do Senhor que Quefas, Pedro, o acompanhava à distância. O maior risco do crente, irmãos, é querer seguir Jesus à distância. E ali ele o negou por 3 vezes. E o mais tremendo não foi isso, irmãos. É que quando ele nega Jesus pela 3ª vez, quando ele olha, quem está olhando para ele, irmãos? Cristo. Mas o que chocou Pedro, irmãos, não foi um olhar desaprovador. É que mesmo sendo negado, o amor de Cristo permanecia no seu semblante. Ele continuou olhando para Pedro com amor. E por pequenas coisas, irmão, nós viramos a cara para o nosso irmão. Por pequenas coisas nós desistimos de familiares. E aquele Cristo, ele continuou amando a Pedro. A primeira pessoa que ele mandou chamar, ele ressurreto, vai buscar Pedro. Então, irmãos, quando nós perdemos essa comunhão, esse contato com Cristo, esse contato com Deus, nós começamos a desprezar a sua palavra. Então o teu tesouro, irmãos, ele começa a ser questionado. Conforme a rebeldia do povo aumentava, mais vulneráveis eles se tornavam. Tem aquele ditado, né? Água mole e pedra dura. Tanto bate até que fura, né? A grande questão é essa, irmãos. Até quando vamos limitar Deus? Até quando vamos militar contra Deus? Irmãos, estamos nos últimos dias. Nós precisamos melhorar muito ainda, para ser visto como uma igreja imaculada, sem manchas. Precisamos, irmãos, do favor de Deus. Mas buscar a presença é responsabilidade nossa. É responsabilidade pessoal. Amém, irmãos? Um dos erros de Judá foi colocar na conta do coletivo. Não, eu vou com a multidão. Cuidado, irmãos, porque da multidão você já foi tirado. Da multidão nós já viemos. Para ser um povo escolhido. Aleluias. No tópico 2 ele vai falar, conversão ao arrependimento. Jeremias serviu como profeta de Deus em Judá, enquanto Daniel e Ezequiel foram profetas na cidade da Babilônia. Quero te dizer uma coisa, irmãos. Deus não desiste do seu povo. Mas nós podemos evitar o exílio. Nós podemos evitar o castigo. Não temos mais tempo de ficar militando contra Deus, não, irmãos. Eu não sou rebelde, não é contra o meu pai, contra o meu pastor, contra a minha igreja, não. Tu está sendo rebelde contra Deus. Voltando a Pedro. Certa dita, Jesus, reunido com seus discípulos, questionou acerca do que o povo falava sobre ele. O que o povo diz sobre mim? E uns diz que tu é Elias, outros diz que você é um grande profeta. E vós, quem dizes que eu sou? E aí Pedro disse para Jesus, tu és o Filho do Deus Altíssimo. Aleluia. Aquele Pedro. E aí daqui a pouco Jesus fala,
assim como Moisés levantou a serpente no deserto, para que o povo de Israel tivesse vida, importa também que o Filho do Homem seja pendurado no madeiro. Tenho que ir para Jerusalém. Pedro toma a frente de Jesus e diz: não, o Senhor não vai não, porque certamente eles os matarão. E Jesus, naquele momento, diz: para trás de mim, Satanás. Então, irmãos, aquele termo que Jesus usou ali, não foi porque naquele momento Quefas foi possuído pelo demônio, não, irmãos. Satã quer dizer adversário. Então, todos aqueles que de alguma forma impede o plano de Deus, ou tenta impedir o plano de Deus, ele se torna adversário de Deus. Ele queria mudar a rota de Cristo, e Cristo disse: para trás de mim, adversário. Quem és tu para impedir o plano de Deus na minha vida? E quantos planos de Deus você já recebeu? E quantos Satã já apareceu na tua vida? Porque as coisas de Deus, irmãos, o homem natural não compreende. Aquele que está em Cristo, para o mundo ele sempre está na contramão. O que importa a nós é agradar a Deus. Então quando você, mas é por uma boa causa, não vai não. Cuidado, irmãos, para você não estar sendo adversário de Deus na vida do teu irmão. Irmãos, eu estou com um projeto para fazer. Irmão, não vai não, que você vai morrer na fé, porque todos tentaram e não deram certo. Quero só te dizer uma coisa. Tem coisas que são específicas para você. Não é porque fez e não deu certo, que não venha dar certo com você. Amém, irmãos? Então o que faltou em Jerusalém? Presença de Deus. O que faltou em Jerusalém? Observância da palavra de Deus. Mesmo habitando com os pagãos na Babilônia, o povo eleito do Senhor não poderia se contaminar. O povo já estava na Babilônia, mas Deus não tinha passado na vida deles. Eu quero te dizer algo essa noite. Onde quer que tu esteja, a palavra do Senhor não passará. Ela permanece, irmãos. Ou somos crente ou não somos crente. Você não precisa fazer os trejeitos, não, irmãos, é comportamental. Como que você explica você ser conhecido no meio do povo? Igual eu trabalho de uniforme. O meu uniforme não pode ser diferente. Como que as pessoas sabem que eu sou crente? Não, eles não vão me ver durante o trabalho lendo Bíblia, não, irmãos. Mas é o comportamento, seu posicionamento de crente, a sua fé inabalável. São essas coisas que vai determinar a quem você serve. É teu posicionamento em casa, de você crer, de você ir além. Tem pessoas, irmãos, que seria melhor ficar como os amigos de Jó. Não pode te ajudar, fica de um lado, mas fica calado. Não te desanime. Eu só quero te dizer, os últimos dias seriam difíceis. O próprio Jesus nos falou. Mas tenha bom ânimo. Tenha bom ânimo. No tópico 3, irmão, já estamos encerrando. A hora de voltar para casa. Jeremias 46, 27a diz assim: não temas, pois tu, servo meu, Jacó, nem te espantes, ó Israel,
porque eis que te livrarei, mesmo de longe, e a tua semente da terra do seu cativeiro. Quero te dizer algo essa noite, irmãos. Uma boa sugestão para nós. Cadê aquele irmão que a gente não vê mais na igreja? A gente ouve, não, irmãos, largou a igreja, desistiu. A gente fala logo, desviou. E Deus fala que não desiste desse também. Nós precisamos ter esse amor, irmãos. A igreja precisa resgatar esse zelo pelo seu povo. Ele diz aqui, não temas, pois tu, servo meu, Jacó, nem te espante, ó Israel, porque eis que te livrarei, mesmo de longe. A pessoa sair daqui, a história dela não terminou, irmãos. E nós temos responsabilidade, sim. Isso é ser patriota espiritual. Nós somos uma geração eleita, um povo escolhido, um sacerdócio real. Levantou a mão aqui, irmãos, e por um motivo ou outro foi lá para fora, continua sendo nosso irmão. Tem que estar nas nossas orações, sim. Não podemos desistir deles. Porque o próprio Deus diz, eu cuido mesmo de longe. Amém, irmãos? E essa palavra é para você entender. Não desista da tua casa. Não desista do teu filho, da tua filha, do teu esposo, da tua esposa, da tua parentela. Não desista, irmãos. Não desista. Se estamos aqui hoje, irmãos, porque Deus não desistiu de nós. Não desistiu de nós. O exílio foi o exato motivo da renovação e retomada da fidelidade a Deus. O comentarista colocou uma frase aqui, irmãos, e eu colocaria ela de outra forma. Ele diz aqui, Deus possui discernimentos que passam longe dos nossos pensamentos. Eu já colocaria diferente. Eu colocaria o seguinte, o homem não tem discernimentos para os pensamentos de Deus. Essa é a realidade. Quem é um homem para conhecer os pensamentos de Deus? Amém, irmãos? Então, o discernimento não é em cima do pensamento de Deus. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Romanos 8, 28. Deus é Deus em qualquer lugar e em qualquer circunstância. Amém, irmãos? Então, irmãos, essa foi a palavra, a lição número 12. Amém, irmãos? E o aprendizado é esse: rebeldia, idolatria e o deixar a palavra de Deus. Foi as 3 ações erradas que o povo de Judá tomou para ir para o exílio. Amém, irmãos? E nós não estamos alheios a isso. Então que venhamos nós fazer uma reflexão. Se não estamos sendo idólatras, se nós não estamos sendo rebeldes, ou se nós estamos deixando a palavra de Deus. Amém? Irmão Roberto, o senhor pode fazer um louvor para nós, para a gente fazer a colheita das ofertas? Amém?